Boa noite a todos. Me ouvem bem? Me veem bem? Está carregando aqui a apresentação. Espero que vocês todos estejam bem. Gostaria de saber se vocês me escutam e me veem, bem aqui no quadrinho, aqui em cima, dessa transmissão da nossa Masterclass Cure Suas Perdas. Vai começar daqui a pouquinho. Boa noite, Nelson. Boa noite, Juan. Boa noite, Sildineana, Marinho, Ari, Valdinei, Vitor Reis. Que bom que vocês me escutam bem. Luiz, boa noite. Começando aqui pontualmente às 20h03. Muito bom. Gostaria de saber, alguns eu conheço de nome, outros eu gostaria de saber de onde vocês estão falando, qual a cidade, qual a região, qual o estado, qual o país vocês estão. Alexandro, Rosana, Domingos Sávio dos Santos, Eduardo, Valquíria. De onde vocês falam? Ronaldo, do Rio de Janeiro. Ronaldo, tudo bem? Juan, de Manaus. Rosana, de Ilhabela. Que legal, Ilhabela. Alexandro, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Valquíria, de Mogi Guaçu, região de Campinas. Professor Nelson Alexandre, falando ali de Peruíbe. Sildineana, falando de Várzea Paulista, São Paulo. Domingos também de Manaus. Eduardo Ferreira, de Fortaleza. Muito bom falar com vocês. Marinho também de Manaus. Manaus em peso aqui, hein? Gleciano de Paracambi. Paracambi fica onde, Gleciano? Curioso. Ricardo Ferreira, de Recife, a grande e bela Recife. Prazer ter você conosco aqui nessa noite também. Vamos aguardar mais pessoas que devem estar se conectando. Estamos com 24 pessoas assistindo ao vivo agora. Muito obrigado pela presença de vocês. Lembrem-se de deixar o likezinho ali no YouTube também, porque quando você deixa o like, além de você que fez a sua inscrição ali no Simpla, e está aqui participando com a gente, ouviu o link da nossa Masterclass em alguma das redes sociais, Prevenção de Perdas Brasil, a minha rede social, Anderson Rosawa, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok. Se em algum lugar você viu este link, deixa o seu joinha ali, porque isso faz com que o YouTube propague, através do seu algoritmo, esse conteúdo para outras pessoas que, porventura, não tenham recebido esse contato, esse link, esse convite para participar dessa noite especial junto com vocês. Luiz está falando de São Luís, que legal. O Gliciano, então, está falando do Rio de Janeiro, que bom estar falando com vocês. A Jax José Holanda Pereira falando também de Manaus. Já é a terceira, quarta pessoa falando de Manaus. Adoro Manaus, gosto muito de visitar essa cidade. Legal ter vocês aqui comigo. Vamos falar
bastante sobre prevenção de perdas, sobre como a gente pode realmente curar as perdas, né, que os negócios têm, ainda mais em anos, neste ano e nos próximos anos, que tende aí a ser desafiadores para todos os tipos de negócio, né, no Brasil e no mundo. Tá? Juan falando de Timbaúba, em Pernambuco, também está presente aqui com a gente. Muito legal. Quem mais não se apresentou aí? Porque a gente já está falando de Rio, Recife, Manaus, Ilhabela, Mogi Guaçu, muita gente, Fortaleza. Estamos aí espalhados, então, com audiência em quase todas, né, as grandes capitais. Tainara, está falando de onde, Tainara? Ah, Jefferson Goles, saudações, meu amigo. Está falando aí de Santa Catarina, onde você está hoje? Chapecó, muito bem. Daniel Lima falando de São Paulo. O Geone, boa noite. De onde você fala? De onde você está nos assistindo? Tainara também, se puder falar de onde você nos assiste, vai ser muito legal. Enquanto isso, né, enquanto mais pessoas vão entrando na nossa live, e realmente está entrando mais pessoas aqui, o Valdinei de Curitiba falando aqui também com a gente, fica aqui já o meu grande agradecimento por todos vocês estarem dedicando, né, o tempo de vocês a assistir essa Masterclass Cure Suas Perdas. Tá? Essa Masterclass foi, né, concebida com muito carinho, muita dedicação para entregar para vocês um conteúdo que possa ser relevante no dia a dia de vocês, nas suas atividades, no que a gente é apaixonado, que é a prevenção de perdas. E eu trouxe, né, para esse ano, nos últimos meses de dezembro e para iniciar o ano de 2023, eu trouxe essa nova roupagem, né? Falar da cura das perdas nas empresas, né? Levando em consideração que a gente sempre fala que as perdas, e o meu amigo Rodrigo Canal sempre fala que as perdas é uma doença silenciosa, né? Que vai corroendo, né? Que vai permeando ali a empresa de forma silenciosa e acaba com a lucratividade do negócio. Então, a gente tem que curar as perdas dentro das empresas. E esse é o nosso objetivo, né, nossa grande missão, e vamos falar sobre isso nessas horinhas que nós passaremos juntos. Maria Aparecida Bezerra, que bom ter você aqui com a gente também. A Johnny está falando de Manaus também. Poxa vida, Manaus realmente está em peso. A equipe do Juan, né, fazendo aí a sua participação em massa dentro da nossa Masterclass. André Soares falando de São Paulo e Tainara falando de Queimados, no Rio de Janeiro. Poxa, muito feliz de ter tantas pessoas especiais nesse momento aqui com a gente. E, de novo, mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês aqui, né, nessa live. Agora que a gente já sabe, né, que você está aqui comigo, né, estamos todos juntos nessa comunidade, né, que busca curar as perdas das empresas, fica aqui uma pergunta, né, que eu queria que vocês também colocassem aí, né, no chat as suas expectativas, né? O que você quer, você que está assistindo essa live, o que você espera para 2023 em relação à cura das perdas no seu negócio? Porque é isso que a gente vai falar hoje. Vai jogando aqui, eu estou vendo, né, e vou interagindo com vocês na medida que também a gente vai passando pelo conteúdo, né, desta Masterclass. O Juan está aí, né, mandou uma mensagem carinhosa, obrigado por nos oferecer esse conteúdo gratuito. Eu que agradeço a presença de vocês. E olha, compartilhe com todo mundo. Né? Quem já me assistia lá no canal do CT Hub, lembra que eu falava e continuo a falar. Manda, né, esse link no grupo da família, no grupo, né, do futebol, lá no grupo da sua empresa mesmo, para aqueles que queiram assistir, né, para os teus companheiros, para os teus superiores. Propague conhecimento. Tá? É uma boa ação que você faz quando você leva esse conhecimento, né, para outras pessoas, com um apertar de um botão, né, com uma mensagem que você manda, é um gesto de carinho que você faz e transborda esse conhecimento para outras pessoas também. Então, faz sua parte aí
também transmita para mais 5, para mais 10, para mais 20 pessoas, para que a gente possa aumentar aqui essa audiência dessa nossa Masterclass super especial, Cure Suas Perdas. Para quem, né, não me conhece, eu sou Anderson Ozawa. Né? Quem é Anderson Ozawa? Anderson Ozawa é o filho do seu Paulo e da dona Benê, meus pais adorados. Eles que são meu grande exemplo, minha grande fortaleza, né, e me dão força para seguir nessa caminhada, nessa luta, né, dentro da carreira, dentro da prevenção de perdas. O Anderson é o pai do Anderson Júnior, da Valentina e também do Júlio, meus grandes tesouros, meus filhos, né? São meus grandes tesouros. E essas duas linhas por si só, né? Filho do seu Paulo e da dona Benê, e pai do Anderson Júnior, da Valentina e do Júlio, por si só já resumem tudo que eu sou. Agora tem as outras coisas onde eu estou, né? Essas são as coisas que eu sou e tem as coisas que eu estou. Eu estou, né, há 30 anos, né, de experiência nessa carreira dentro da prevenção de perdas, da auditoria, de controles, sendo que eu passei os últimos 21 anos me dedicando realmente a essa carreira dentro do varejo. Passei 7 anos trabalhando no sistema financeiro, né, na área de auditoria, que tem tudo a ver com prevenção de perdas, e também, né, dentro dessa minha carreira, prestei serviços de auditoria independente, ou seja, auditoria e controles, prevenção de perdas é algo que realmente está ali na minha vida. Né? Minha formação em administração de empresas, tenho aí um MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela FGV e diversos outros cursos, né, em diversas outras áreas, desde pessoas, né, de gestão de pessoas, a gestão financeira, a cursos específicos em prevenção de perdas. Por quê? E aqui já fica um primeiro insight, uma primeira dica para você que está assistindo. O profissional de prevenção de perdas, ele tem uma visão holística do negócio. Ele tem que ter uma visão ampla de todas as coisas. E, para isso, ele precisa ter conhecimento para tal. Né? E, muito mais do que ter conhecimento, aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Sou o criador também do método de gestão Pentágono de Perdas. Quem conhece o Pentágono de Perdas, ou melhor, quem já leu o livro Pentágono de Perdas, manda aí no chat. Levanta a mãozinha, agita esse chat, que eu quero saber quantas pessoas já leram ou o e-book ou o livro físico, né, do Pentágono de Perdas, que foi aí em 2017, quando o livro foi lançado, mas o método já existia há muito tempo, que foi um grande divisor, né, de águas, onde a gente colocou um método estruturado, 100% brasileiro, que a gente vai falar hoje, para fazer gestão estratégica de prevenção de perdas. Sou mentor, consultor, professor e palestrante no Brasil e no exterior. Então, tenho aí essa carreira, né, dentro desses últimos 30 anos, né, meus cabelos brancos não me deixam mentir sobre tudo isso, mas, sobretudo, o que me move em tudo isso é a paixão pela prevenção de perdas, é a paixão em fazer com que as pessoas se desenvolvam e acreditem que é possível viver de prevenção de perdas. E para as empresas, vocês têm que ter prevenção de perdas nos seus negócios para poder continuar, dar continuidade e aumentar e proteger a sua lucratividade. Então, esse é o grande ponto de tudo isso. Se eu não te conhecia, estou te conhecendo agora, e você também está me conhecendo, e ficamos aí agora conectados, seja através dessa Masterclass ou das redes sociais, para sempre. Conte comigo em tudo que você precisar. Tamo junto. Até depois do fim. Olha lá, Juan. Aparecida, Nelson Alexandre, Daniel, Luiz Felipe, ampla experiência. O Nelson é um amigo querido que é uma referência aí em consultoria para supermercados, gestão de supermercados. Muito prazer ter você aqui conosco, Nelson.
E aí, pessoal, fica o grande ponto, né? Estou vendo aqui que tem o Elias também de Chapecó, do time do Goles, né? Tá Tudo Preto mandou, estamos juntos na missão do dia a dia, junto com o Juan Domingos, é isso aí. E a gente segue no nosso conteúdo, né? Como curar suas perdas? Essa deve ser uma pergunta que nós nos fazemos a todo instante, as empresas que têm consciência dessas perdas se fazem a todo instante, e eu vou te dizer, tá? É algo que realmente é trabalhoso. Até como diz o meu grande amigo Roberto Coletti, dá trabalho trabalhar. Se dá trabalho trabalhar, quando você trabalha, quando você adquire conhecimento, aplica conhecimento, ele se transforma, isso tudo se transforma em resultado. O que eu posso dizer para vocês em 30 anos de carreira como professor, como executivo, como palestrante, como mentor é: sim, é possível curar as perdas. Mas parte de um princípio que eu tenho que colocar antes para todos vocês, que é ter consciência das perdas. Por isso que eu trouxe essa nova nomenclatura da cura das perdas. Por quê? Porque é igual a doença. Muitas vezes as pessoas negligenciam ou negam a existência de uma doença. Seja para não ter que encarar a realidade dos fatos, seja para não ter que investir num tratamento, seja por diversos fatores. A analogia com as perdas é a mesma coisa. As perdas existem. Não existe, óbvio que a gente trabalha com a utopia, e é tão legal trabalhar olhando para a utopia, né, da perda zero, mas a gente vive na distopia de que a perda não existe. Eu não tenho perda. Por que eu preciso de um departamento de prevenção de perdas, de um gerente, de um fiscal? Por que eu preciso de tudo isso? Deve ser um dos argumentos, um dos comentários que vocês mais escutam no dia a dia de vocês, que é a negação de que existe algo a ser feito. Quem assistiu, né, e quem me acompanha nas redes sociais, viu um vídeo em que eu falo, né, que um dos papéis do profissional de prevenção de perdas, ou o principal papel do profissional de prevenção de perdas, é revelar verdades. E o nosso papel de revelar verdades traz, dentro de tudo isso, um processo de desconstrução das coisas. Por quê? Quando a gente revela verdades, e isso acontece quando, volta a analogia, você vai no médico, senta ali de frente com ele abre a pastinha com os teus exames, olha nos teus olhos e fala: você tem a doença XYZ. Ele te revela uma verdade. Talvez algo que você já saiba, né? Lá no fundo, lá, né, interiormente, você sabe que tem essa doença. As empresas sabem que tem perdas, mas elas não atuam porque elas não querem que as verdades sejam reveladas. Porque quando se revela, né, que existe essa doença das perdas, você tem que tratar as perdas. Você simplesmente não pode mais ignorar o fato de que as perdas existem, né? Então, o fato de ignorar, né, ele já não é mais aceito. Porque, a partir do momento que a verdade é revelada, tudo isso tem que ser colocado à tona, né? Então, esse é um grande papel. E aí, nessa Masterclass, eu começo, como começo sempre, todas as minhas palestras, todos os meus workshops, falando de conceito. Porque, por muitas vezes, o conceito não é bem entendido. E, por muitas vezes, quando existe esse trabalho entre o que é prevenção de perdas? Será que prevenção de perdas é a segurança? Será que prevenção de perdas é auditoria? Será que prevenção de perdas... O que realmente é tudo isso? Então, eu vou trazer aqui conceitos, né, para a gente colocar todo mundo que está aqui assistindo na mesma página, na mesma linha. E aí eu convido vocês, na verdade, eu provoco vocês a levar esses conceitos à frente. Sejam, né, embaixadores desses conceitos para que cada vez mais verdades sejam reveladas em relação à prevenção de perdas.
Então, quando a gente olha conceitos, o primeiro deles é falar sobre o conceito de perdas. Perda são todos e quaisquer efeitos que afetem de forma direta ou indireta o lucro e a continuidade de uma empresa. Quem leu o meu livro em algum momento ou já assistiu algum outro vídeo, sabe que tem um elemento a mais nesse conceito que eu queria que quem descobrisse mandasse aqui no chat para a gente saber. Qual é esse elemento a mais que eu coloquei que faz todo sentido e complementa o conceito de perdas nos negócios? Quem descobriu, manda aqui no chat para eu conseguir ver e ver se vocês estão realmente atentos no conceito de perdas. O que está a mais aqui que faz o complemento do conceito de perdas nos negócios? Enquanto isso, o Luiz mandou aqui. Exemplo está aí, né? Americanos, a questão é ter uma prevenção atuante, focada em análises, indicadores e tratativas, né? Plano de ação. O Juan, sempre carinhoso, manda: o Pentágono é a minha bíblia do dia a dia. Obrigado, Juan. Pessoal, acharam aí a palavrinha a mais que está, né? O ponto a mais que está no conceito de perdas? Continuidade de uma empresa. Perdas são todos e quaisquer efeitos que afetem de forma direta ou indireta o lucro e a continuidade de uma empresa. Isso abre, né, de forma bem expressiva a importância que as perdas têm no negócio. Boa parte das perdas das empresas, quando declaram falência, quando entram em recuperação, elas chegam nessa etapa por N fatores. Mas, com certeza, um dos principais são as perdas, porque as perdas afetam a continuidade. Nós vamos ver aqui que o impacto das perdas é muito mais amplo do que a gente imagina ou do que as empresas atuam hoje, né? Então, isso é muito importante a gente calibrar e sempre estar olhando. Atualizações. Esse conceito eu escrevi em 2017, não tinha continuidade. E hoje eu trago para vocês: perdas afetam a continuidade de uma empresa. Isso é muito importante e muito impactante quando a gente começa a ter consciência de tudo isso. E para trabalhar as perdas, a gente tem o que eu chamo de governança operacional. Tá? É incrível como a questão da eficiência operacional tem sido pauta, né, das discussões, principalmente no setor supermercadista, ancorado aí pela Abras, que faz um trabalho incrível, né, com o seu grupo, né, de prevenção de perdas, ali, com o Comitê de Prevenção de Perdas, do qual eu já tive a honra, né, de ser palestrante em um fórum da Abras alguns anos atrás, falando sobre o Pentágono de Perdas. Então, falar de eficiência operacional, é algo que realmente está, né, permeando as discussões atuais das empresas. Só que eu falo também de governança operacional, porque a governança é que traz controle e estrutura para que a eficiência operacional aconteça. Então, a governança é o meio, né, pelo qual as empresas alcançam eficiência e alto desempenho nas suas operações e processos. Enquanto isso, mais pessoas estão chegando. Então, a gente está falando de conceito de perdas e agora conceito de governança operacional. Tá? Quando a gente olha esses dois conceitos, nós começamos a fazer conexões para um conceito maior, né? Que conceito é esse? Quando a gente começa a falar de perdas mais governança, a gente começa a falar de prevenção de perdas.
Tá? Então, o que é a prevenção de perdas, efetivamente? Né? Qual é o conceito de prevenção de perdas nos negócios? Prevenção de perdas vem lá dos Estados Unidos, do Loss, perdas, prevention, prevenção. Tá? Que existe, né? Eu não vou entrar aqui na questão histórica, mas que existe há anos. Né? Loss prevention existe há anos em diversos segmentos de empresas. Então, a prevenção de perdas, ela é uma estratégia. Começa por aí. Ela é sendo uma estratégia, ela tem que nascer em todos os negócios. Ela tem que nascer na estrutura organizacional de todos os negócios. Então, não é uma área que eu coloco, é uma área que deve existir. Ela é necessária, assim como é necessário recursos humanos, assim como é necessário compras, assim como é necessário logística, operações, vendas, comercial. Prevenção de perdas é uma caixinha na estrutura organizacional porque ela faz parte da estratégia do negócio. Ela vem trabalhando com foco em riscos. Gravem isso. Foco em riscos. Controlando, e aí vamos falar de governança operacional, disciplina de processo. Um processo tem que ser executado com disciplina para que a eficiência operacional possa acontecer. Né? Ou seja, quando eu tenho disciplina de processo, eu consigo atingir o objetivo que é de controlar e reduzir as perdas em todos os níveis e aumentar a eficiência operacional do negócio. Olha o tamanho da responsabilidade estratégica que a prevenção de perdas tem nos negócios. Então, esse conceito, quando você olha, vou voltar para o meu dia a dia. Cheguei no meu dia a dia, o que eu faço? E quando eu olho para esse conceito da match, coincide? Se não coincide, infelizmente eu tenho que dizer que a sua empresa não faz prevenção de perdas. Essa é a verdade. Né? E não espere nada diferente de mim hoje, ou na verdade sempre, do que revelar verdades. Se o que você faz hoje, ou o seu departamento faz hoje, difere do conceito que você está vendo aqui, né? Não é prevenção de perdas. Simples assim, binário. Não é prevenção de perdas. Né? Então, isso é importante, que todos tenham o conceito linear do que é perda, do que é governança e do que é prevenção de perdas. Esse é o conceito amplo do que é prevenção de perdas. Né? E por que ele é tão amplo? Porque aqui eu trago, e de forma aberta, né, nessa masterclass gratuita e aberta para todos vocês, um conceito novo, que são as perdas 360 graus. Gravem isso. As perdas 360 graus. No livro, vocês vão ver a tipologia das perdas. Né? E agora a gente traz as perdas 360 graus, com o conceito de que as perdas afetam o negócio como um todo, em diversas frentes. Essa é a grande sacada, né, quando a gente fala em perdas 360 graus, e a gente chama de gestão global das perdas corporativas. Né? E aí, a grande pergunta, poxa, mas quais são esses 8 tipos de perda que afetam o negócio? A gente só olha a perda de estoque, né? Que é uma das 8. Quais são as outras 7? Esse conceito das perdas 360 tem que ficar bem amplo, e bem difundido, e bem divulgado, porque isso corrói o negócio. Isso acaba com uma empresa. Isso leva uma empresa a demitir pessoas, isso leva uma empresa a perder participação de mercado. As perdas levam a empresa à descontinuidade do seu negócio. O assunto é muito sério. É tão importante quanto receitas, né? Que a gente vê reunião de
projeção de vendas, de escolha de produto, de discussão com o fornecedor. Quantas reuniões existem para discutir os 8 tipos de perda no meu negócio no início do ano? Para que eu possa planejar o combate a essas perdas, né, no ano corrente. E ela corrói, ela acaba com a lucratividade e com a continuidade da empresa. Mais pessoas de Manaus, Everton, Bruno de São Luís, o Everton de Manaus, o Wanderson também de Manaus, o Juan tá mandando todo mundo falar aí, porque está colocando a cidade de Manaus inteira para assistir a live aqui com a gente. Israel Damasceno falando do Rio de Janeiro. Boa noite, Israel. Tainara de Fortaleza, prazer estar aqui com todos vocês. 8 tipos de perda, galera. 8 tipos de perda afetam um negócio. A mais conhecida, perda de estoque. Essa é uma luta, né, que vocês têm diariamente, né? A perda de estoque. Geralmente, quando a gente olha os sites de emprego, né, as experiências requeridas são experiência em gestão de estoque, experiência em chão de loja, experiência em cadeia de abastecimento, porque o estoque é, né, uma das perdas que tem maior tangibilidade, porque a gente vê o produto, né, a gente sabe que aquele produto que antes era dinheiro no caixa da empresa se transforma depois numa caixinha, né, que vai para o estoque. Ou seja, é uma tangibilização do dinheiro. Né? Dinheiro que sai da conta caixa, né, sendo um pouco mais técnico, sai ali do banco, paga o fornecedor e entra na conta de estoque. Sai da conta de estoque quando um cliente vai numa loja, compra o produto e leva o produto para casa. Ou seja, você vê o dinheiro que estava no banco, né, na forma de produto, se movimentando. Né? E aí ela paga, o dinheiro volta para o caixa da empresa e vira, né, o capital de giro para fazer um negócio acontecer. Então, a perda de estoque é aquela onde a gente está muito mais inserido, né, dentro do negócio. Mas existe também as perdas financeiras dentro de uma empresa. E as perdas financeiras também são dinheiro, porque não se dá tanta atenção para as perdas financeiras dentro de uma empresa. Exemplos de perdas financeiras, eu queria que vocês também participassem pelo chat, né, com o conhecimento que vocês têm. Juros. Se eu pago juros, seja numa duplicata de fornecedor, seja numa conta que eu pago atrasada, né, de energia elétrica, seja em qual tipo de contas a pagar for, os juros é uma perda. Porque eu não estava no meu planejamento pagar os juros. Traz para a tua vida, pessoal. Estou ali com a conta de luz para pagar, não pago na data certa. R$100 a conta de luz, exemplo hipotético, né? A gente sabe que, ultimamente, infelizmente, a energia elétrica está, né, com preço lá, com valor lá em cima. R$100. Puxa, esqueci de pagar. Ficou ali dentro da mochila, dentro do caderno. Passou uma semana. Quando eu vou pagar, vem depois os juros. Não estava previsto o pagamento desse juros. Então, se ele não estava previsto, é uma perda. Eu tive que desembolsar uma grana, né, um valor que originalmente não estava previsto. Perda. Se eu tenho inadimplência, perda. Se eu tenho cartão de crédito private label, que a gente chama, né, que a maior parte dos varejistas hoje tem, se não opera, né, de forma própria, tem uma empresa financeira por trás operando. Né? Quando eu concedo um crédito mal analisado e aquele crédito não é pago, ele se torna uma perda. Então, aí está a perda financeira, que muitos não olham, mas representa uma participação percentual importante da receita e da lucratividade de uma empresa. Tem as perdas administrativas comuns, né? Água, energia,
telefonia, entre outras. Essa está mais no nosso dia a dia, sendo que a de energia consome boa parte, né, dessa luta nas perdas administrativas. Que trabalho você está fazendo, ou a sua empresa está fazendo, para atingir, né, uma conscientização do uso consciente de energia? Sua empresa já começou a olhar o mercado livre de energia, porque já dá para comprar energia, né, cotas de energia elétrica no mercado. Dá para você usar energia solar. Tem inovação à disposição que minimiza o impacto das perdas. Sua empresa já está fazendo isso? Você, enquanto profissional de prevenção de perdas, já sugeriu isso? Já olhou para isso? Se a gente coloca na ponta do lápis o quanto que se gasta de energia elétrica, né, adicional, é uma baita de uma grana. Né? Tem as perdas comerciais, né, que rondam ali devoluções, trocas, negociações mal feitas, né, negociações com margens que não foram calculadas de forma correta pelo time comercial, pelo time de compras, quando depois coloca o produto para vender, não se reverte, né, na margem desejada. Ou seja, perdas originadas nas operações comerciais de uma empresa. Tem a perda de produtividade, que essa, né, vou trazer para vocês um exemplo clássico, né, de quando você tem várias atividades sendo feitas de forma repetida, né, sem necessidade. Ou o Anderson faz uma atividade, o João faz a mesma atividade e o Pedrinho também. Porque os três fazem a mesma coisa. Tudo isso volta, e a gente vai falar, né, também, e está lá dentro do pentágono de perdas, em processos. Empresas que não têm processos bem definidos e controles que tragam melhoria contínua têm baixa produtividade, porque fazem as coisas da cabeça. Qual o segredo das empresas que multiplicam as suas filiais ao redor do mundo? Padronização de processo. Disciplina de processo que leva à produtividade. Se você vai em qualquer lugar no mundo, numa rede de fast food XPTO, você vai ver que o padrão de montagem do sanduíche é a mesma em qualquer parte do mundo. E se uma melhoria de processo for implantada, ela é implantada no mundo inteiro para garantir ganho de produtividade. Então, uma rede de supermercado, ela tem que ter a padronização de processos em recebimento de mercadorias em todas as filiais. Uma rede de drogarias tem que ter padronização de processo em expedição de mercadorias em todas as filiais. Uma distribuição de produtos farmacêuticos tem que ter padronização no seu processo de separação de mercadorias em todas as filiais, para ter, primeiro, um padrão que possa ser auditável, segundo, produtividade, eficiência operacional. Traz para o nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente olha varejo, que a maior parte das pessoas que estão aqui conversando com a gente, participando dessa masterclass, que é o quê? Estou ali no caixa. Se coloca na posição de cliente. A pior coisa que um cliente, né, gosta dentro de qualquer segmento de varejo é a fila. Por isso que as grandes iniciativas, né, de desenvolvimento de tecnologia e inovação nos últimos tempos foram self-checkout, carrinho inteligente, cartão onde você vai registrando as compras antecipadamente, quando chega no caixa só faz um double check, né, uma dupla checagem. Para tudo isso, para diminuir, minimizar o tempo no caixa. Mas tem muitas vezes que o tempo no caixa é alto porque a operadora de caixa ou as operadoras de caixa não têm padronização nos seus processos. Não tem padronização na forma por exemplo, numa loja de moda, de tirar o cabide, onde coloca o cabide, de tirar a etiqueta de alarme, onde coloca a etiqueta de alarme, se é num atacado, como que faz a contagem dos itens. Umas fazem tira um item da caixa, a outra pega a caixa inteira, uma pega a caixa e coloca em cima da esteira, a outra pede para deixar a caixa dentro do carrinho. Falta de padronização que leva à perda de produtividade. Perdas legais. Essa aqui é um universo que eu, particularmente, estou estudando cada vez mais.
porque aqui a gente entra em perdas tributárias, perdas de processos trabalhistas, que é algo que afeta toda a empresa, né? E o processo trabalhista é oriundo de algum tipo de processo anterior, quando eu digo processo operacional, que não foi bem executado, ou é decorrente de assédio moral ou assédio sexual, que são pontos também voltados à ética e compliance dentro das empresas. Ou seja, quando a gente olha o universo de perdas legais dentro de um negócio, vocês vão ver aqui qual pode ser o percentual estimado dessa linha. E eu trouxe, né, para quem também já leu o Pentágono de Perdas e conhece a metodologia, 2 tipos de perda adicional, porque tudo é mutável e a gente tem que se atualizar sempre. Né? E as perdas 360 graus é uma dessas atualizações. Quando a gente fala da perda de imagem, né? Perda de imagem que é decorrente de erros em processos operacionais, como, por exemplo, né, e a gente viu isso, infelizmente, acontecer no varejo com muita frequência nos últimos tempos, quando a gente vê abordagens indevidas. Né? Gera, além de uma perda legal, uma perda de imagem. Tá? Então, perda de imagem tem um peso astronômico dentro do negócio, porque imagem é a marca. Tem empresas que a marca em si valem mais do que todo o estoque ou todo o ativo mobilizado na empresa, porque marca é um ativo. Né? Para quem estudou contabilidade, tem conhecimento de contabilidade, sabe que a marca é um ativo porque tem um valor mensurável. Empresas como Apple, Nike, Google, dessas grandes empresas, então, tem muito do seu valor patrimonial na marca. Então, quando acontece alguma coisa com a marca, a perda é inestimável, porque você perde cliente, consequentemente perde receita, e tem empresa que pode simplesmente sumir, porque algo acontece com a marca. E, por último, perda de dados, que também, né, o varejo é um dos grandes como que eu posso dizer, um dos grandes, das grandes vítimas, né, da perda de dados, porque a gente tem lá ali uma base de clientes enorme. As empresas hoje, né, de varejo estão mudando alguns conceitos, que elas não falam mais para quanto eu vendi, mas quantos clientes ativos eu tenho, porque o grande ativo de uma empresa hoje, além do estoque das pessoas, são o ativo de clientes. E clientes é nome, hoje, né? Nome, sobrenome, e-mail, telefone, perfil em rede social. Com isso, você consegue construir um emaranhado de estratégias para vender. Mas, por outro lado, quando esses dados caem nas mãos de hackers, que hackeiam as empresas que têm essa volumetria, esse ouro, né, de informação, hackeiam, pegam esses dados e vendem na dark web, ou usam para fazer vendas, né, indevidas, compras indevidas em sites. Enfim, isso é dinheiro hoje. Ou seja, quando a gente... e a gente tem que dar muita atenção para isso, porque com LGPD, né, com o marco da internet, com um monte de coisas, tudo isso vem para proteger esses dados. Por quê? Quando tem um grande vazamento de dados, você está colocando os seus clientes, né, expondo os seus clientes, expondo a sua marca, tendo processos legais, ou seja, olha quantos tipos de perda tem sincronia, infelizmente, uma com as outras quando acontecem dentro do negócio. Então, o que é importante aqui? Levem esse conceito das perdas 360 graus, ou seja, não tem uma, não são duas, são 8 tipos de perdas diferentes que afetam um negócio. 8 tipos de perdas. E quando a gente, por baixo, galera, faz uma avaliação, né? Onde essas perdas ocorrem? Onde elas estão? Né? Elas estão em toda a cadeia do negócio. Ou seja, elas estão desde o momento em que o produto ele é construído ali, montado na indústria, seja tipo de produto que for, bens de consumo, bens de não consumo, e vai por toda a cadeia. Só que não é só a perda de estoque.
né? A indústria, ela carrega os 8 tipos de perda dentro dela. Um CD carrega quase todos os tipos de perda dentro dele. O transporte, a venda no e-commerce ou nas redes sociais ou nos canais digitais, o escritório não tem como fugir das perdas em um negócio. Se você está aí com o seu celular na mão, né, tira uma foto dessa parte e começa a olhar e fala, gente, as perdas acontecem em toda a cadeia do negócio. E essa é uma visão que eu coloquei para vocês, esse esquema, muito minimalista, porque se a gente realmente for aprofundar nas nossas análises, a gente vê que realmente não tem para onde fugir. Qualquer processo tem algum impacto dos 8 tipos de perda que compõem as perdas 360 graus em um negócio. E aí, quando a gente começa a falar de números, né, qual é o impacto financeiro estimado de tudo isso? E aí a gente começa, vamos pegar perda de estoque, né, que é medida nos últimos tempos pela Abrap, 1,21, 1,20, alguma coisa, né, a perda média de estoque no varejo brasileiro. Vamos pegar depois os outros dados como perdas estimadas, tá? Perda financeira mais 0,5%, perda administrativa mais 1,5%, perdas legais mais 3%, perdas de produtividade mais 2%, perdas comerciais 3,5%, perdas de marca mais 5% e perdas de dados 10%. Dados aleatórios, poderia ser 1% cada um desses itens, tá bom? Se fosse no mínimo 1%, nós já teríamos 8% de. Mas nesses dados, né, que a gente traz, dados de mercado e dados da nossa experiência, né, no mercado, nossa conversa com outros segmentos, outros varejistas, etc. e tal, soma tudo isso, né, e você chega num número, né, que ninguém faz essa conta, gente. Por quê? Ninguém quer saber a doença que tem, porque é mais chato, né? O cara não quer fazer tratamento, o cara não quer curar a perda. Ninguém faz essa conta. Eu provoco você que está assistindo, né? Vocês que estão assistindo, a falar aqui, né? Quem tiver aí um nível de sinceridade alto, quando foi a última vez que você fez um check-up de saúde? Você mesmo que está assistindo. Qual foi a última vez? Se você não fez, você não sabe como está a sua saúde de forma completa. Se você não sabe como está a sua saúde de forma completa, como é que você vai tratar uma eventual doença? É a mesma coisa com as empresas. Não quer fazer exame de sangue, não quer fazer o inventário, não quer olhar para os juros que paga, tá ali o triglicérides alto. Não quer olhar para o quilowatt, para a despesa administrativa, é mais uma perda, é mais um colesterol alto. E quando todos os indicadores de perdas estão altos, a empresa entra em colapso. Então, se a gente somar todos aqueles números, aqueles percentuais, a gente chega em 26,71% da perda, de índice de perda, que é calculado sobre a receita. Gente, é muita grana que ninguém calcula. Que fosse 1%, 8% poderia ser, no mínimo, a soma de todas as perdas de uma empresa que ninguém faz a conta, porque ninguém quer fazer check-up, ninguém quer ir no médico, ninguém quer curar a perda. Mas na hora que tem o colapso, chama o consultor, não tem milagre depois que está tudo, né, nas últimas. Não tem como. O trabalho da prevenção de perdas, como o próprio nome diz, é preventivo, não é reativo. Ou seja, existe todo um trabalho metodológico para evitar que 26,71% de perdas afete a continuidade de um negócio. E dentro, né, de tudo isso, eu tinha visto aqui já a pergunta do Nelson. Agora que eu falei de percentuais, vou, né, pegar aqui a pergunta que o Nelson trouxe.
Ozawa, uma loja foi construída para vender 5 milhões, mas só está vendendo 3 milhões. Há uma perda de 2 milhões. Em qual área de perdas você enquadra este caso? Se a gente está falando de estimativa de venda, nós adicionamos esse tipo de perda em perda comercial. Mas ela está permeada no que a gente acabou de falar, que é toda a cadeia. Né? Por que não está vendendo? A materialização da não venda, ou seja, esse gap de 2 milhões, pode ser por ruptura na ponta ali do estoque, na gôndola. A ruptura pode ter uma causa origem, que é a própria perda. Eu tive desvio, extravio, furto interno, furto externo, algum erro de cadastro, onde era para eu ter recebido caixa e eu recebi unidades, deu ruptura. Né? A ruptura pode ser operacional, ou seja, o produto foi recebido, está dentro da loja, mas está dentro do estoque, e não está na área de vendas. Isso a gente chama de ruptura operacional. Pode ser uma ruptura comercial. O produto, né, não foi pela alta demanda ou por algum problema com o fornecedor, não foi entregue e aí, consequentemente, não foi vendido. A perda, essa venda pode estar acontecendo por erro de processo. É um processo de exposição de mercadorias. Quando a gente fala de prevenção de perdas, a gente não está falando só de recebimento de expedição, a gente está falando de exposição, de reposição. Se a reposição está sendo mal feita, você vai vender menos. Se o planograma, né, daquele supermercado não foi feito, não está sendo seguido à risca, e planograma é processo, aquela gôndola, ou aquelas gôndolas, os espaços dentro da loja não estão atrativos para o cliente. Não está obedecendo à jornada do cliente dentro da loja. Não vai vender. Então, a perda está inserida, essa perda de venda, ela é consequência de diversas causas origens permeadas em toda a cadeia do negócio. Mas, essencialmente, a gente pode classificar ela, né, para ter uma linha única, em perda comercial. Mas a tratativa pode estar permeada em outras linhas, ou seja, uma ação que a gente faça de um diagnóstico de processos que leve a reescrever processos desde o fluxograma, identificação de riscos, normas e procedimentos, treinamento, pode ajudar a loja a vender mais, né? Porque os processos vão ser executados da melhor forma. Né? Então, analisando aqui esse teu exemplo, enquadraria em perda comercial, mas a tratativa pode estar em outras perdas das 360. O Eduardo Ferreira, inclusive, coloca aqui, nessa perda fica em toda a cadeia, né, de perdas. Aí cabe a prevenção rastrear onde está afetando. É bem o que eu falei. Valeu, Eduardo. Né, bem comentado. E, Nelson, eu vi que você colocou aqui já uma resposta. As revistas especializadas apresentam determinados percentuais de perdas, mas não comentam sobre perdas de oportunidades. Verdade. Muito bom. É isso mesmo. Cara, a perda de oportunidade, ela também pode ser, né, um tipo de perda, mas talvez um pouco mais difícil de você catalogar e mensurar, mas ela com certeza existe. Né? Adriano Macedo mandou aqui. Boa noite, Osal. É a síndrome do rinoceronte cinza, seja em riscos ou seja em perdas, com toda certeza. Né? A síndrome do rinoceronte, ela cabe como uma luva dentro de todo esse contexto. E o grande ponto, né, de tudo isso é que quando a gente fala, pegar você que está na tela, mas 26,71% de perdas de um negócio, sendo que um negócio deixa hoje entre 3 a 5% de lucratividade, o que vai acontecer com essa empresa? Ela vai cada vez mais reduzindo o seu tempo de continuidade. Né? Ao longo do tempo, ela não consegue se estruturar
em termos de caixa mesmo, para esse tipo de impacto. Então, por que no dia a dia, quem está ali na operação não vai sentir, mas quem está no estratégico sente, vai ver que falta dinheiro no caixa. Vai ver que essa pessoa, a área estratégica, vai olhar e vai falar, opa, se está faltando dinheiro no caixa, o que está acontecendo? Meu estoque está girando menos? Ou se eu sou uma empresa de serviços, tem menos pessoas indo consumir o meu serviço, seja que for o negócio. Para onde está indo essa grana? Como a pessoa, né, como a estratégia da empresa, a área, não quer assumir a doença e curar a perda, ela começa a buscar outras alternativas. Então deixa eu buscar mais eficiência com fornecedores. Então eu vou aumentar prazo de pagamento para fornecedores. Se eu tinha um headcount, ou seja, uma quantidade mínima de pessoas para operar uma loja de 100, vamos operar com 40. Vamos operar com 30. Levanta a mão aí quem já não passou por uma realidade dessa. Tá? E um dos motivos que isso pode ter acontecido é justamente porque faltou dinheiro em alguma linha da empresa e, ao invés de olhar para dentro e melhorar, entender e ter consciência que existe uma coisa chamada perdas que te afetam em 8 esferas diferentes e trabalhar na cura, você fica trabalhando paliativamente. É igual a pessoa, tenho que fazer de novo a analogia, que tem lá, né, dor, por exemplo. Tenho dor no joelho, mas não vou curar a dor no joelho e fico tomando analgésico. Analgésico não cura a causa origem. Ela deixa você com menos dor, mas não resolve o problema que você tem. Se é um problema de desgaste, se é um problema de seja qual for, não sou ortopedista para entrar nesse mérito, ele tem que ser curado na origem. Tem que ser tratado na origem. Porque tomar o remédio para dor, que é o que as empresas fazem, mascara a cura da doença. Está claro isso para vocês? Vocês concordam com isso? Isso é um grande ponto importante dentro de toda essa conceituação que a gente está fazendo. Temos que trazer e revelar verdades de que as perdas impactam a continuidade de uma empresa. Mas muito mais que isso, pessoal. Muito mais. Aqui a gente está falando de uma coisa material, né? de dinheiro, de continuidade, etc. e tal. Mas as perdas têm um impacto 360 graus fora da empresa também. E aí eu trago para vocês, por exemplo, quando a gente trabalha prevenção de perdas de forma mais eficiente, efetiva e estratégica, você melhora a gestão de recursos. E quando eu falo recursos, não é só dinheiro, é a cadeia como um todo. Porque se eu sou mais eficiente, vendo de forma correta, trabalho minha operação de forma correta, eu, voltando na cadeia de abastecimento, eu vou demandar menos da indústria. Se eu demando menos da indústria, e a indústria também está alinhada com qualidade, com redução de perdas, etc. e tal, ela vai produzir num nível, né, menor de gasto de recurso, que se voltar na cadeia, né, indo até o produtor ou até o gerador do insumo, o recurso passa a ser melhor utilizado. Todo mundo ganha quando se cura as suas perdas, quando se trata as suas perdas. Você tem um impacto ambiental fortíssimo de pegada de carbono, de consumo de água, entre outros. Você tem, óbvio, lucro controlado, mas eu chamo isso de lucro consciente. Não é um lucro a qualquer custo, mas um lucro onde você sabe que aquilo que está na tua mão, que é o fator interno, você consegue controlar. Você tem geração de empregos, porque eu começo a abrir mais CDs, eu abro mais lojas, eu abro mais atacados, eu abro mais pontos de venda, seja qual for o seu negócio, você gera mais empregos, não só na ponta final, mas na cadeia como um todo, porque uma loja a mais
ela impacta a cadeia de produção de forma geral. Eu tenho uma redução do desperdício de alimentos. São toneladas de alimentos que o mundo joga fora todos os anos. E, do outro lado, tem pessoas morrendo de fome. Não faz sentido. Então, quando a gente olha o consumo consciente, a gestão de recursos consciente nas empresas, isso se desdobra porque é um papel educativo nos lares das pessoas, ou seja, a prevenção de perdas não é algo corporativo, prevenção de perdas é algo que eu tenho que fazer na minha casa, quando eu tenho que produzir aquilo que efetivamente eu vou comer, que eu vou consumir. E se eu não consumir, eu tenho que ter um método para armazenar e usar de forma adequada no futuro. Se eu compro um legume, uma fruta, eu tenho que usar o máximo daquele alimento. Eu uso a casca, eu uso a semente, eu transformo aquilo em algo útil, porque senão, se eu estou jogando fora, alguém está morrendo de fome. Tá? Tem a questão do compliance, né, da ética, porque muito se fala, poxa, falta de ética é quando o cara furta, é quando o cara dá um golpe na empresa. Eu vou te dizer que falta de ética é quando o colaborador tinha que fazer aquilo que está escrito no processo para ele fazer, e ele não faz. Eu estou para falar para você que falta de ética é o colaborador, durante o dia, estar acessando rede social quando ele devia estar trabalhando para aquilo que ele, no final do mês, recebe. Por quê? Quando ele é contratado, existem direitos e deveres. Eu tenho o direito de receber um salário desde que eu cumpra com os deveres que eu tenho. Então, o conceito de ética e moral é muito mais amplo, e a gente pode até fazer uma outra masterclass só falando sobre isso, que vai muito no detalhe do que, não somente daquela coisa mais clássica do furto, do desvio, do roubo, do golpe, mas é antiético se o cara lá na ponta ou em qualquer lugar, seja qual cadeira que ele senta, ele não está fazendo aquilo para que ele é contratado. Se ele não está fazendo, é antiético, impacta em produtividade, impacta em processo mal executado, que, voltando ali na pergunta do Nelson, pode impactar na venda, que não está acontecendo. Então, o impacto 360 graus é muito amplo, né? Tanto quanto o impacto das perdas. E aqui eu trago essa conscientização, né, para que vocês entendam toda essa linha mestra que leva e eleva a prevenção de perdas para um patamar diferenciado. Né? Ou seja, por que sim é possível viver de prevenção de perdas? Porque a nossa atuação é incrível, ela é ampla. Mas antes de fazer tudo isso, a gente tem que ter ideia dos conceitos e dos métodos que a gente pode, inclusive, fazer a gestão para tudo isso. Como método, eu falo, claro, do pentágono de perdas. Não tem como a gente não falar de pessoas, processos e tecnologia, que está no tripé, né, da administração, que por muitas vezes a Bíblia Diniz fala tem que ter pessoas e processos. Pessoas e processos. Se você tem pessoas, processos bem escritos e definidos e pessoas comprometidas, engajadas e motivadas para executar, então é uma fatia de sucesso, né? Um fator de sucesso para as empresas. E não dá para negar, vindo de Abílio Diniz, que isso é mentira. Quando a gente agrega tecnologia, auditoria e indicadores, a gente traz para a nossa realidade da prevenção de perdas. Porque quando eu falo de pessoas, é falar essencialmente, e anotem isso, falar essencialmente de cultura. Cultura de prevenção de perdas. Cultura de prevenção de perdas é o essencial e fundamental para os negócios, que é essa consciência, que é ter um plano estruturado de comunicação para levar a cultura em todos os níveis organizacionais da empresa, onde sim, faz todo sentido e sim temos que repetir que se
aquela caneta Bic ou aquele clipe está em cima da mesa e não é meu, eu não posso levar para casa. Ah, é da empresa. A empresa tem tantas canetas que eu posso levar uma e não vai fazer diferença. Começa aí aquela questão da ética e da moral que se desdobra em perdas dentro do negócio. Porque a partir de atitudes como essa, é o cara que não vai fazer a reposição de produto bem. É o que vai falar, hoje está muito calor e eu não vou fazer o recebimento de mercadorias do jeito que tem que fazer, porque, cara, não dá para trabalhar assim. É aquele que vai criar algum tipo de subterfúgio ou desculpa para não fazer aquilo que ele tem que fazer. Eu trabalhei em empresas multinacionais e as americanas têm um mantra, têm um valor, têm uma frase que é comum a eles e a gente tem que tirar o chapéu para essa questão cultural, né, para empresas multinacionais, principalmente para empresas americanas. E mais de uma, eu vi a seguinte frase, dentro ali dos seus valores, né, das suas premissas de trabalho. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Se todos dentro de uma empresa fizessem o que é certo, e o que é certo é o que a empresa determina pelas suas normas e leis internas, muitos dos nossos problemas seriam mitigados. Né? Então, foquem em cultura. Insistam. Façam reuniões para falar de prevenção de perdas todos os dias. Incentivem as pessoas a combater as perdas e curar as perdas todos os dias. A sua empresa invista em jornal interno, em criar um personagem, em criar um slogan. Faz total diferença você ter uma missão, visão e valores dentro da prevenção de perdas. Né? Tudo isso está ali, né, dentro, no dia a dia, porque cultura é, por definição, né, os ritos e costumes e ações que são feitas repetidamente todos os dias. Manter a cultura organizacional de prevenção de perdas é o seu grande desafio, o maior de todos. Se todos entenderem o peso que a cultura tem, seu trabalho já está com 50%, né, de largada resolvido. Então, se eu tiver que falar para vocês essa masterclass em pessoas, o que você tem que focar? O que você tem que focar em cultura? Cultura organizacional de prevenção de perdas. Invista. Crie um slogan curto, simples. Quantos de vocês, eu queria saber aqui no chat, quantos dentro das suas empresas tem um mascote ou um personagem de prevenção de perdas? Isso é cultura de prevenção de perdas. Uma imagem que personifique ludicamente para as pessoas as ações da prevenção de perdas. Se não tem, cria. É simples. Envolve as pessoas. Dá um nome. Tá? O Leonardo dos Santos colocou aqui, sabiamente, uma frase que eu falo com bastante frequência. Obrigado, Leonardo, por contribuir. A cultura come estratégia no café da manhã, do Peter Drucker, o pai da administração moderna. A cultura come, devora a estratégia no café da manhã. Posso trazer para o seu dia a dia? Estou acima do peso, preciso perder peso. Está ali a estratégia. Você vai no endocrinologista, você vai ali, seja lá qual for o profissional, vai te passar uma dieta, vai te passar uma sequência de exercícios, você se matricula na academia, ou tem academia no seu prédio, seja lá o que for, você tem à disposição todas as ferramentas. Chega no dia seguinte, às 7 da manhã, toca o celular, você coloca no soneca. 7h15, você coloca no soneca. 7h30, 7h45, porque a sua cultura, ou seja, os seus hábitos, os seus ritos não mudaram. E você não faz.
a estratégia que foi muito bem desenhada por todos os profissionais, o endócrino, o fisioterapeuta, o personal trainer, seja lá quem for. Cultura, estratégia. A cultura devora a estratégia no café da manhã todos os dias. Para você que está chegando agora, boa noite. Que prazer ter você com a gente. A gente está aqui na Masterclass. Deixa eu dar uma respirada. A gente está aqui na Masterclass. Cure suas perdas. É um prazer ter você conosco. Se você não deixou o seu like, coloca aqui, ali, ó, rapidão. Deixa um like. Temos 54 pessoas assistindo, 38 likes. Então, já temos uma perda de alguns likes aí. Vamos recuperar essa perda, por favor, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. O like não é para o Mozart. O like é para que o YouTube saiba que você está curtindo esse conteúdo e ele fala, se esse cara está curtindo, eu posso mandar esse conteúdo para outras pessoas. Então, se você não deixou o like, deixa o like para ajudar outra pessoa que vai curtir esse conteúdo que a gente está passando aqui para vocês. Um outro ponto de método é processos, né? Dentro do pentágono de perdas, processos. Já falei bastante processo. Gente, tem que ter processo escrito. Não dá para você ter 10 lojas e cada loja fazer o mesmo processo de uma forma diferente. O que é o processo? Processo é uma... 3 letrinhas. Processo é uma lei interna de uma empresa. Não tem a lei federal, a lei estadual, a lei municipal. Elas têm que ser cumpridas no nosso país. Elas são iguais para que possam ser cumpridas. Dentro do Estado, tem a lei que rege o Estado. Quando um agente da lei vai ver se está havendo cumprimento, ele sabe o que ele tem que ver. Exemplo que eu sempre uso, e é o mais lúdico e simplista, mas que explica muito tudo isso, é o cinto de segurança. Você é obrigado a usar o cinto de segurança toda vez que for dirigir. É uma lei. Acabou. Então, se está passando sem cinto, o guarda vê, o guarda de trânsito, ele vai multar, porque ele sabe que a lei é usar, se o veículo automotor está se o motorista está dirigindo o veículo automotor, ele tem que estar de cinto. Se o passageiro está dentro do veículo automotor em deslocamento, ele tem que usar o cinto. Se tem passageiros no banco de trás, e provoco vocês de novo, quantas pessoas que vocês colocam, né, que vocês transportam no carro de vocês no banco de trás, usam o cinto de segurança? Muitos, nem os filhos, as pessoas pedem para colocar o cinto. O motorista coloca porque ele fica mais preocupado com a multa do que com o acidente. O filho que está atrás não usa. Então, o processo é uma lei dentro da tua empresa. A tua empresa tem essa lei e ela tem que ser cumprida. Só que muitas empresas não têm a lei escrita. Constituição rege o país. Aí depois você tem todas as outras leis tipificadas. Cadê o manual de normas da tua empresa? Foi feito um diagnóstico para saber todos os processos que a sua empresa tem e como que cada processo tem que ser executado para que se obtenha o melhor resultado no final, ou seja, eficiência operacional? Esse é o grande ponto da gestão de processos. Tá? Então, se sua empresa não tem um book de processos, não tem o processo na internet, não me interessa o meio, né? Qual é a forma, mas tem que ter o processo. E, além de ter o processo, tem que capacitar a pessoa. Ou seja, eu tenho que dizer para as 10 lojas qual é o processo padrão da minha empresa. Algumas empresas chamam de processo operacional padrão, processo padrão operacional, processo padrão. De novo, o nome é o que menos importa. O que importa é ter e executar. Executou, você está fazendo um processo de gestão baseado no pentágono de perdas, baseado em processos. Depois de processos, você tem
O controle, a auditoria. Não tem como ter processos sem controle, sem auditoria. E a auditoria não é para ficar, olha, está fazendo errado. Porque essa é a conotação que muitos têm, eu quero ouvir de vocês aqui também. Quantos enxergam vocês aí de prevenção de perdas como o dedo duro, como o polícia, como aquele cara, o X9, né? O cara que sempre está dedurando quando alguém está fazendo errado. Olha a visão deturpada, né, do conceito de prevenção de perdas e do conceito da importância da área. Você está ali para, sim, dizer se é do jeito certo ou do jeito errado, ou seja, se existe uma inconformidade, mas, tão importante quanto isso, é qual é o plano, anotem isso, qual é o plano de ação para que não aconteça novamente aquela inconformidade. Tão importante quanto apontar a inconformidade é dizer como eu vou atuar para que aquela inconformidade não aconteça de novo. Esse é o ponto da auditoria. Anotem aí. Melhoria contínua. Melhoria contínua. Escrevam no chat. Melhoria contínua é igual a auditoria. É esse o grande ponto de processos. Porque se eu tenho pessoas treinadas em processos, melhoria contínua é o produto da auditoria. Não é apontar o cara que está fazendo a coisa errada, mas é dizer para a empresa, temos a oportunidade de melhorar o processo neste ponto, nessa unidade. E pode ser, pessoal, que aquela inconformidade que você encontrou na loja A, no CD C, no atacado D, no distribuidor X, na drogaria F, ele pode ser um ponto de melhoria que vai melhorar, que vai incrementar a eficiência dos resultados da empresa inteira. Da empresa inteira. Por isso, a importância da prevenção de perdas na empresa. Melhoria contínua é igual a auditoria, não é apontar erro, mas é como eu posso identificar oportunidades dentro do meu negócio. Aí a gente vai para onde? Para a tecnologia. Quais tecnologias eu posso usar na prevenção de perdas? Que tipo de tecnologia eu posso usar na prevenção de perdas? Nós sabemos quase todos os tipos, mas o que eu chamo a atenção de vocês é, e eu soltei um vídeo esses dias também falando sobre isso. Usem a tecnologia de acordo com a sua necessidade. O seu papel é identificar novas tecnologias, ir atrás de inovação. Tá? Então, temos antenas de alarme, temos CFTV, temos alarmes de presença para intrusão, tudo isso, métodos detectivos e ou preventivos, e alguns reativos. Tá? Mas quantas empresas ou vocês estão olhando, por exemplo, para BI, para análise de dados? BI é Business Intelligence, análise de dados. Um grande segredo da gestão de perdas está em analisar dados, em decifrar os dados e transformá-los em informações. Qual é o produto que mais perde na minha empresa por região, por categoria? Qual é o comprador? O que mais vence? Qual é o caixa da minha rede que mais tem cancelamento de produtos na forma de pagamento de dinheiro? Se você não faz ainda, já anota aí. Primeiro relatório que amanhã eu tenho que dar um jeito de colocar na minha empresa. Ranking de operadores de caixa com
maior quantidade de cancelamentos de venda na forma de pagamento dinheiro. Porque é aí que está o risco. A hora que você tirar um relatório desse, fizer um raio-x, fazer uma análise desse raio-x, você vai chegar em várias conclusões de pessoas que podem estar lesando a empresa dentro dessa questão. E muito mais importante, né? Identifiquei que foi o Anderson que estava cancelando, né, as vendas em dinheiro e se apropriando do dinheiro. E o cliente levando o produto, ou seja, duas perdas. Perda de estoque, que o produto está indo embora, perda financeira, que o dinheiro que era para estar entrando dentro do caixa da empresa está entrando dentro do bolso, né, do colaborador mal intencionado. Então, muito mais do que isso opa, como ele conseguiu fazer isso? Que processo não deu certo, falhou, que eu preciso olhar sob o ponto de vista de auditoria, buscando melhoria contínua para reescrever o processo. Olha, eu voltando no pentágono. Identifico, audito para ver o que aconteceu e busco a melhoria, reescrevo o processo, implanto um novo controle e treino e capacito de novo as pessoas. Fator crítico de sucesso da prevenção de perdas em um simples exemplo. E, por último, usar os indicadores. Né? E de onde vêm os indicadores? Também vem da tecnologia. A gente fala um pouco mais de tecnologia e linkar com indicadores. Você está olhando o BI? Não está. Né? Se está, maravilha. Se não está, vamos correr atrás. O que você pode olhar além de tudo isso? Sistema de alarme. Quem já viu o vídeo meu sabe o que eu vou dizer, porque é um exemplo que, por mais que eu repita várias vezes, tem gente que não faz. O sistema de alarme, e os alarmes de presença, que toca a sirene, chama o pronta-resposta, vai para a loja, não é só para isso. Você já pediu para a empresa que faz o monitoramento das suas lojas um relatório para saber acionamento, alarme e desalarme do sistema durante um período? Se você nunca pediu isso, mais uma tarefinha para você anotar no caderninho e fazer amanhã. Porque aí você vai descobrir algumas coisas, como, por exemplo, o Anderson, que tem a senha de alarme e desalarme daquela loja. Ontem, às 2h da manhã, foi lá na loja, desarmou. Às 2h40, ele foi embora e alarmou de novo. Deixa eu olhar aqui. Mas essa loja não tinha nada programado para a madrugada. Por que o Anderson foi lá? Então, é um instrumento de análise que está na sua mão. Vocês devem ter sistema de alarme nas lojas de vocês, no CD, seja lá onde for. Vocês analisam esse tipo de relatório? Contem aqui no chat para que eu possa ver. Vocês analisam esse tipo de relatório? Olha, a tecnologia, se não for utilizada, ela fica obsoleta, ela não serve para nada. Aí você vai ouvir de um diretor, você vai ouvir de um executivo, por que eu gasto tanto dinheiro se eu não vejo resultado com a tecnologia que eu uso? O sistema de câmeras não está ali só para ficar uma pessoa observando. Vamos colocar mais tecnologia ali, detecção de hot zone, ou seja, de zona quente, né? Coloca um VMS no sistema, uma tecnologia que vai te indicar quais são as hot zones, as zonas quentes da loja. Por quê? Tem dois fatores. Um, que você pode vender internamente essa informação para o time de vendas, para o time comercial, e falar o seguinte: olha, nessa área aqui, a gente tem maior concentração de pessoas, que fica vermelhinho, né, pelo mapeamento digital ali, que o sistema de CFTV vai te dar. Mas que produto que está aqui? Vamos fazer uma análise? Opa, aqui fica, sei lá, carvão. Qual foi o percentual de aumento da venda de carvão nos últimos meses? Está igual ou caiu? Mas as pessoas ficam aqui, eu não estou vendendo mais carvão? Será que eu faço uma estratégia para o carvão
ou tiro o carvão daqui e coloco um produto que seja atrativo para aquela zona onde as pessoas ficam? Porque pode ser que essa parte onde elas ficam é a fila do açougue. Pô, se o cara ficar ali parado, né, na fila do açougue, por que eu não tenho um produto atrativo do lado dele para maximizar minha venda e, consequentemente, melhorar minha perda? Né? Então, olha como tecnologias que estão na sua mão podem ter alguns incrementos, né, que a gente chama, né, algumas features ou algumas, né, melhorias que podem trazer resultados incríveis para o seu negócio. Né? Mas minha dica grande é: invista em tecnologia para análise de dados. E segundo, olhe as tecnologias que você tem e extraia mais delas. Está com dificuldade para isso? Chama o teu parceiro, né? O cara que fornece aquele equipamento. Ele tem ali uma responsabilidade com você de prover a solução e não vender um equipamento. Vendi a câmera de Day Night. Eu quero uma solução. O que essa câmera vai me ajudar? Venda de equipamento por equipamento, tem um monte de gente. Tenha parceiros de tecnologia que te vendam solução. Monitoramento de caixa. Invista em monitoramento de caixa. Existem softwares no mercado que monitoram o caixa. Quem já viu esses softwares, manda aí no chat. Estou vendo que o pessoal ou está jantando, está dando uma respirada. Vocês já viram software de monitoramento de caixa? Já fizeram algum teste? Façam um piloto. No mercado, o pessoal de tecnologia não gostava muito de mim, porque eu sempre pedia piloto. Eu quero piloto, eu quero que você me coloque aqui, eu quero ver a POC, a prova de conceito. Eu quero ver o conceito funcionando. Se der certo, eu coloco em mais lojas. Vamos lá, é como se fosse um test drive. Você vai comprar um carro, né, na concessionária, você quer pilotar o carro. Você quer sentir se o carro é confortável. Então, se eu vou colocar um sistema na minha empresa, eu quero fazer uma prova de conceito. Vai dar certo ou não vai? Invistam também em monitoramento de caixa. Quem já ouviu ou tem sistema de monitoramento de caixa, manda aqui no chat que eu quero ouvir de vocês. E, por último, façam e trabalhem com indicadores. Não tem como pilotar um avião sem ter um cockpit com todos os dados de navegação. Não tem como pilotar, como navegar, né? Pegar um navio, qualquer seja a embarcação, sem ter ali um mínimo de cockpit de informação que vai dar a velocidade do vento, força da maré, se tem chuva chegando, tempestade, um sonar te indicando se tem pedras, né, as elevações subterrâneas ali do mar. Não tem como dirigir. Imagina um piloto de Fórmula 1 sem todo aquele cockpit de informações, mais o cara falando ali no ouvido dele como é que está o desempenho do motor, se está aquecendo demais, aquecendo de menos, se o freio está aquecendo demais, aquecendo de menos, o desempenho do pneu que ele colocou, se está ok ou não está ok. Caramba! E eu quero fazer gestão de prevenção de perdas olhando só o índice de perda de inventário, só o índice de avarias. Eu não tenho um ranking, eu não tenho uma segregação, eu não tenho um cruzamento de informação com outras vertentes de dados do negócio. Como que eu vou pilotar a nave prevenção de perdas sem tudo isso? Invistam em analisar indicadores. Poxa, Anderson, eu tenho dificuldade. Faça um curso. Vá atrás. Tem na internet. Arruma um minuto, alguns minutos. Invista tempo em conhecimento, mas aplique ele no seu dia a dia. Tem curso que vai te ensinar a analisar, a mexer numa planilha eletrônica. Então, não existe hoje, no momento da informação que a gente tem hoje, desculpa para falar que eu não tive acesso. Está aqui a gente, numa masterclass gratuita para curar suas perdas. Então, quem não está aqui com a gente está perdendo uma grande oportunidade de olhar aqui o chat e ver toda a interação, todos os conhecimentos de vocês, participar desse conteúdo,
Então, é uma questão de decisão, né? De atitude. Vá atrás e use o Pentágono como balizador de método de gestão do seu negócio. Por quê? Para curar suas perdas, né? Depois de todo esse arcabouço de conceito, né? De exemplos e boas práticas que a gente trouxe, é preciso o quê? Método, cultura, inovação e resultados. MCIR. Método, cultura, inovação e resultados. Como método, nós já falamos do pentágono de perdas. Eu trago aqui também, aprendam sobre análise SWOT. Análise SWOT. O que é uma análise SWOT? É uma análise ambiental que olha ambiente interno e ambiente externo. O que é o ambiente interno? Forças e fraquezas. Forças. O que eu faço de melhor? Então, faz uma análise SWOT da sua empresa com foco em prevenção de perdas. Qual que é a minha força? Vou dar exemplo. Minha força é a minha equipe. Tem uma equipe, cara, ponta firme. Chamei para vir na Masterclass, veio todo mundo. Quando a gente monta uma estratégia, eles estão ali, executam, envolvidos e comprometidos com a cultura de prevenção de perdas. É uma força. Qual que é uma fraqueza? Pode ser uma fraqueza. Deficiência no investimento em tecnologia. Tecnologia obsoleta. Tá? Qual que é o objetivo do SWOT? Potencializar forças e fazer com que as fraquezas se tornem forças. Ou seja, eu tiro ela da fraqueza e transformo ela numa força. Ou seja, quando eu começo a ter uma tecnologia robusta dentro do meu negócio, eu trago ela para a minha força. E aí passa a ser força, tecnologia de prevenção de perdas robusta para atender o meu negócio. E olho o externo, oportunidades e ameaças. Então, quais são as oportunidades que eu tenho? Reduzir o percentual de quebra conhecida em hortifruti. Reduzir o percentual de vencimento em medicamentos na minha drogaria. Enfim, quais são as oportunidades que, com as forças que eu tenho, eu consigo aproveitar? E, do outro lado, as ameaças. Acontecem fora. Por que eu falei ali de oportunidades? É ambiente externo, ou seja, é incontrolável. Eu não consigo controlar ali no hortifruti, trazendo para o supermercado, eu não consigo controlar os meus clientes que ficam ali escolhendo, mexendo no tomate e apertando e colocam um em cima do outro, e os de baixo faz força, escolhe, etc. E tal. Não consigo fazer isso. Então, é incontrolável. Né? Mas consigo ter métodos dentro da minha força que podem mitigar e minimizar e potencializar essa oportunidade. E olhando para a ameaça, que ficaria aqui no quadrante de baixo, qual é a ameaça, né, externa para o meu negócio? Que pode ser a região onde eu estou, né, tem um alto índice de assalto. Uma ameaça, a região onde a minha rede está localizada tem dificuldade em contratação por conta de questões econômicas sociais. Uma ameaça, situação econômica atual do país. É incontrolável, não tem o que fazer. Né? Poder de consumo diminuiu, incontrolável, não tem o que fazer. Né? Então, invistam em análise SWOT. No YouTube, se você digitar análise SWOT, vai aparecer um monte de vídeo para você assistir, para ter um conceito mais consolidado. Então, vá atrás, tem conhecimento à disposição. Pentágono mais SWOT. Considere sempre fatores internos e fatores externos. Não dá para fazer planejamento sem olhar as duas pontas. Tá? Cultura. Está aqui a frase, né, que o Leonardo falou ali, e está na nossa apresentação.
a cultura devora a estratégia no café da manhã. Ou seja, fortaleça a cultura constantemente, né? De forma consistente, constante dentro da sua empresa. Então, tenha um plano de comunicação, porque cultura é comunicação, cultura é rito, cultura é ritual, né? Então, faça reunião diária de discussão de quebras, faça reunião mensal de discussão da perda do mês, traga reuniões de boas práticas, capacitação. Na entrada de novos colaboradores, né, no boas-vindas, prevenção de perdas tem que fazer parte do treinamento inicial, nem que você fale 15 minutos, mas você vai falar, olha, pessoal, perdas, esse é o conceito. Governança, esse é o conceito. Prevenção de perdas, esse é o conceito. Essa é a estrutura da prevenção de perdas da empresa. Nós atuamos assim, 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 assim. Porque desde do primeiro dia que essa pessoa começa no seu negócio, ela vai saber que tem prevenção de perdas e qual é o seu papel dentro do negócio. Então, invista em mascote, em banner, em cartaz. Ah, Anderson, eu tenho que contratar uma empresa de marketing. Não importa como, mas comece. Imprime ali na impressora mesmo. Faz ali amanhã mesmo, pega ali uma frase do livro, pega uma frase motivacional, traz para o contexto da prevenção de perdas, coloca no mural, dá ali um tom de que o tema é importante. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Você tem que liderar pelo exemplo. Dê o exemplo. Quando você for ver, todos estão falando a mesma coisa, todas as outras unidades estão fazendo o teu exemplo. Faça. Se você já tem, ótimo. Mas nessa Masterclass eu te digo, invista em cultura. Não precisa fazer nada da NASA no primeiro momento, mas faça. Faça. Né? Então, método e cultura. Porque depois a gente tem, né, dentro de todo esse contexto, algo que eu tenho olhado bastante, que é inovação. Né? Inovação vem do latim inovare, que é renovar, mudar. Né, em, e mais novos, que é o novo, o recente. Então, o cara da prevenção de perdas, a pessoa da prevenção de perdas, ela tem que ser uma pessoa constantemente focada em inovação. Não quer dizer que você tem que construir um foguete dentro do seu negócio, mas que você tem que olhar e falar, caramba, não é porque sempre foi feito assim que eu tenho que continuar fazendo assim sempre. Quem aí conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, e assim vai. Ah, eu sempre fiz assim. Quantas vezes você já escutou isso? Quantas vezes eu sempre fiz assim, né? Mas não é insano, né? Definição, Einstein falava, né? Definição de loucura é você fazer as coisas da mesma forma e esperar resultados diferentes. Então, né, pense em inovação. Inovar nem sempre é criar algo novo, mas renovar algo que já existe. Pode ser que um formulário no RM, no recebimento de mercadorias, você colocar um campo a mais, vai fazer total diferença ou um campo a menos. Então, inove. Pense sempre em melhoria e inovação dentro do seu negócio. Tá? E, por último, resultados. Crie um plano de ação, né, para mensurar as métricas quantitativas dos processos que não estão em linha. E aqui vamos investir alguns minutos importantes. Para o que você está fazendo, caneta na mão, né, presta atenção e anota. As metas de uma empresa, as metas da prevenção de perdas têm que ser metas SMART. Né? SMART é um acrônimo, mas que também na tradução para o português fica inteligente, mas é um acrônimo de metas específicas. Então, você tem que ter metas muito bem direcionadas, específicas. Reduzir as perdas, as quebras conhecidas de tomate no hortifruti. Porque tomate, pelos teus indicadores no Pentágono de perdas,
é o item que contribui com a maior percentual de perdas dentro de hortifruti dentro da tua empresa. Ou é medicamento X, ou é o calça jeans na moda, ou é o tênis XPTO, se você é uma loja de calçados, ou é tintas, se você é uma loja de material de construção, ou é pneus, se você é um automotivo. Use o indicador, por isso que o pentágono de perdas tem como indicadores um dos seus pilares mais fortes, porque a meta SMART tem que ser específica, isso você só consegue fazer ela ser específica desse jeito. Mensurável. Reduzir a quebra conhecida de tomate no hortifruti em X%, em 20%. Mensurável. Mensurável. Isso aqui não tem muito o que explicar. Tem que ter número, tem que ser... você tem que tangibilizar ali, tem que ser um número explícito. Tá? Depois, ela tem que ser atingível. Vou dar um exemplo do não atingível para vocês entenderem. Reduzir a quebra conhecida de tomate no hortifruti em 80%. É específica, é mensurável, mas não dá para reduzir 80%. Então, ela não é atingível. 15% é atingível. 20%. Mas 80%. Então, a meta SMART, ela tem que ter essa... E aí vocês notem que de um item para o outro, eles se conversam. Tá? Ela tem que ser uma meta realista, muito parecido com o atingível. Né? Ela tem que ser realista, não pode ser uma meta que não dá para chegar, porque você vai se comprometer, não vai entregar, todo mundo vai ficar desapontado ou incrédulo com o que foi feito. E, por último, ela tem que ser temporal. Reduzir a quebra de tomate no hortifruti em 15% até o inventário de junho de 2023. Toda meta tem que ter data de início e de fim. É igual aquilo. Vou começar uma dieta. Quando? Tem que ter data. Vou entrar na faculdade. Quando? Toda meta tem que ter data. Na vida pessoal e na vida profissional. Então, use as metas SMART, né, com esse conceito, em tudo que vocês fizerem na vida. Metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realizáveis e temporais. Né? Porque assim vocês conseguem canalizar e concentrar metas que realmente vão ser gerenciáveis dentro da prevenção de perdas. Tudo que for diferente disso, né, vai levar vocês a coisas que vocês não vão conseguir atingir. Tudo bem, pessoal? Ficaram meio que em silêncio, no chat, pelo menos. Estão assustados, a aula foi bem, está indo bem, né? Luiz, você quer que eu volte na imagem do pentágono? Claro, vai ser um prazer. Temos mais alguns minutos aqui para trabalhar. Opa! Essa ou essa? Vou deixar nessa aqui que ela está mais completa. Bom, aí você me fala qual das duas. Tudo bem? Para curar suas perdas, é preciso colocar os conceitos, ter método, ter cultura, fazer cultura. Cultura, gente, é algo que assim é todo dia, é incansável. Mas quando vocês pegam empresas como McDonald's, como Burger King,
essas grandes Starbucks, você vê que, poxa, tudo funciona redondo, né? Pô, tem falha? Todo processo tem falha. Mas quando você consegue ver a replicação de um mesmo processo em qualquer parte do mundo, de uma forma sincronizada, padronizada, é cultura. E aí você vê que essas empresas, Apple, Google, Mercado Livre, você sabe que os caras estão focados em cultura. Mercado Livre tem, né, fala ali do beta contínuo, a melhoria contínua, culturalmente ser colocado, né? Não é à toa que é uma das grandes empresas do cenário atual. Né? Não é à toa que Apple, focado ali em cliente, focado em inovação. Por que eu trago esses exemplos? Para vocês entenderem que cultura é importante. Inovem, tragam a inovação para o negócio. Vocês são responsáveis. Sabe por quê, gente? E eu trago esse exemplo várias vezes e tem outros casos, mas esse para mim é muito legal, porque simplesmente fala que foi por muito tempo o maior varejista do mundo, o Walmart. Né? Um dos CEOs, dos diretores presidentes do Walmart, era de prevenção de perdas. Cara, é possível. Por quê? Porque o profissional, eu, você, todos que estão assistindo, têm a visão da empresa como um todo. E se começarem a aplicar perdas 360 graus, vocês vão ver que vai ser muito amplo o teu campo de atuação. Estamos entrando em anos de grande desafio. Né? Não estou entrando no mérito político do negócio, mas estou entrando no mérito econômico mesmo, de desdobramentos macroeconômicos e microeconômicos que têm impacto no consumo. Cada vez mais, as empresas deverão ser eficientes, e isso significa ter menos perdas. Não significa vender mais somente, mas reduzir perdas. O seu papel em tudo isso é enorme. Se sua empresa não tem essa estrutura, não tem essa conscientização, precisamos conversar sobre isso. Porque existem oportunidades. O Brasil tem, né, na prevenção de perdas, um assunto que cresceu exponencialmente nos últimos anos, tem ali as suas representações diversas, grandes nomes, né, sendo referências dentro do negócio, mas eu já falei isso em outras lives, que eu fico assim, puxa, quem referência no tema prevenção de perdas? Eu não gostaria de contar na mão, porque hoje você conta na mão, né? Tem muita gente e vocês podem ser, com certeza, referências nesse tema dentro do negócio de vocês. Comecem dentro do teu negócio e vão expandindo. Quebrem os seus próprios paradigmas, mudem a sua própria mentalidade e vão expandindo. O objetivo dessa Masterclass foi trazer para vocês essa cura das perdas, que ela está na sua mão, nessa consciência. Leva isso para dentro do seu negócio. Traz para dentro do seu negócio, né? Porque vocês realmente, nós somos estratégicos e podemos garantir a continuidade dos negócios. Não somente o lucro, mas a continuidade. Não vou entrar nos méritos atuais, né, de exemplos atuais, porque quando a gente fala o lucro, não necessariamente o registro ali do lucro significa que a empresa efetivamente terá continuidade. A gente está vendo isso por exemplos recentes de mercado. Então, fica aqui essa mensagem, né, e algumas surpresas especiais que eu deixo para vocês aqui, né, dentro desse finalzinho da nossa Masterclass Cure Suas Perdas. Primeira surpresa, tá? Temos um e-book, né, do Pentágono de Perdas, que, graças a Deus, é um best-seller, como o Juan diz, eu já ouvi, né, de outras pessoas, que é o seu livro de cabeceira, é a Bíblia da prevenção de perdas. Então, eu trouxe aqui para você que está aqui agora, né, neste momento, nessa live, né, e vai durar só até o final do dia de hoje, um desconto exclusivo. Se você não teve, né, acesso ainda ao e-book,
Usa aí o seu smartphone, lê esse QR Code e usa o cupom Cure Suas Perdas. Que o e-book do Pentágono de Perdas vai sair de R$ 29,90 por R$ 14,90 para que você possa ali no ônibus, no metrô, indo para o trabalho, no final de semana, fazendo o que você quiser, estudar um pouco mais sobre prevenção de perdas e trazer conceitos que você possa aplicar no seu negócio. Tudo bem? Tá? Escaneiem, tirem foto aí. Quem não teve acesso, eu vou deixar, né, tem acesso aqui, deixa alguns minutos, leiam o QR Code, ele vai te jogar direto para o site e aí você vai usar ali cupom Cure Suas Perdas. Ele vai te dar esse desconto especial. Tá bom? Vou deixar aqui na tela por alguns segundinhos mais e vou dar uma olhada no chat. Professor, estou iniciando em prevenção e não tive ainda o mérito de ler seu livro. Deixa o título novamente para que eu possa aumentar e melhorar os meus conhecimentos na área. Pentágono de Perdas. Pentágono de Perdas. Se você ler o QR Code, você vai cair lá. E, Goles, sim, ainda temos o físico. Tá? Ainda temos o físico também, que está sendo vendido ali na plataforma do Mercado Livre. Só entrar ali no Mercado Livre, né, e procurar por Pentágono de Perdas, que vocês também vão encontrar. Tá bom? Deixa eu pegar aqui mais alguns. Luiz, né? Cada vez mais ganhamos destaque, hoje somos destaques estratégicos. Sentamos com diretorias, mostramos os indicadores, mostramos os direcionamentos. Se é possível, vamos realizar. Isso aí. Muito bom, gente. E também, né, e aí aqui eu trago um pouco mais de ênfase. Estou abrindo agora para 2023 a mentoria Cure Suas Perdas. Mentoria online, mentoria em grupo, mentoria online, tá? Cure Suas Perdas. Tá? Tem N profissionais que já fizeram a mentoria individual comigo. Infelizmente, por motivo de agenda, eu estou assim, não estou conseguindo atender individualmente tantas pessoas quanto eu gostaria. Tá? Não quer dizer que eu não estou fazendo ainda mentorias individuais, mas cada vez fica mais difícil alocar, né, o tempo para fazer uma mentoria individual. Então, eu estou abrindo aqui, em primeira mão, para vocês, uma mentoria em grupo, né, essa mentoria em grupo, Cure Suas Perdas, que vão ser 10 sessões, né, 10 encontros, onde a gente vai discutir pontualmente a prevenção de perdas do seu negócio. A gente, óbvio, que vai ter conceito, mas eu vou tratar ali com você vai falar, Anderson, eu estou com um problema no meu processo de troca de mercadorias e eu preciso de uma solução. Essa mentoria é para isso. Eu preciso desenhar meu plano de comunicação. Essa mentoria é para isso. Tá? Essa mentoria em grupo, tá? É uma mentoria que comumente eu costumo cobrar R$ 6.000 para fazer essa consultoria, essa mentoria. Mas aqui, dos 10 primeiros que enviarem mensagem, lendo esse QR Code, os 10 primeiros que mandarem mensagem, lendo esse QR Code, vão ganhar um desconto especial, super especial, na verdade, de 50% no valor da mentoria. Tá? E essa mentoria é mentoria, sim. Mentoria que você vai falar, a gente vai estar em grupo, eu vou tratar o teu problema, a gente vai tratar a solução. Se a sua questão é de carreira, a gente vai tratar a sua questão de carreira. Se é questão operacional, se é questão estratégica, é uma mentoria para lidar com todos esses pormenores do seu dia a dia, direcionada no seu negócio. Tá? Se você quer fazer, quer participar, manda aqui, você vai receber mais detalhes e vai ter direito a esses 50% de desconto. E coloco aqui, muitos já me acionam, eu tento responder a todos da melhor forma possível, não consigo, mas para
para as pessoas que fizerem a mentoria Cure Suas Perdas, né? Os 10 primeiros que ganharem aí, que realmente, pô, vou fazer porque eu tô com sangue nos olhos, eu quero ir para cima, eu quero melhorar o meu negócio, eu quero melhorar a minha carreira, eu quero viver desse negócio. Você vai ter mentoria comigo para o resto da vida. Para o resto da vida. Se você me ligar às 2 horas da manhã, eu vou atender o telefone e vou resolver o teu problema. Eu vou te atender até o último suspiro da minha vida. Ok? Só que você vai ter que estar dentro dessa mentoria para isso. Os 10 primeiros que mandarem vão ter, né? Não é uma mentoria, né? Você fala, pô, cara, pensa no resultado que você vai ter, né? Essa mentoria vai fazer 5 a 10 anos da tua carreira em um, tá? E ela chama Cure Suas Perdas. É isso, galera. Eu super agradeço, né, a participação de todos vocês. Vocês foram incríveis, incríveis, incríveis. Eu não tenho o que falar. Como estão aqui os meus contatos, né, para que vocês possam falar comigo, né, quando possível, me mandem e-mail, me sigam nas redes sociais. Se você já entrou aqui, me assistiu aqui no YouTube, clica ali também em inscrever-se, porque vai ter mais masterclass igual a essa, tá bom? Vamos mandar para vocês também o link, que eu vou mandar agora aqui no chat, da lista de presença. Só quem assinar a lista de presença vai ter direito ao certificado de participação nesta live. Bom, quem não assinar a lista de presença não receberá o certificado de participação. Estou mandando agora a lista de participação para vocês. Super agradeço a todos vocês, Lívia, Léo, Juan, Rômulo, Wanderson, Jefferson, Tatiane. Tati, que saudade de você, faz tempo que a gente não se fala. Valquíria, Luiz, Maria Aparecida, Rosana Brandão, mandou aqui gratidão pela aula. Gente, eu que sou muito grato por ter vocês, né, acompanhando e seguindo a nossa paixão, a minha paixão, que é a prevenção de perdas. Estão aqui meus contatos. Cure suas perdas. Vou mandar aqui o link da lista de presença e a gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até mais.